Fala galerinha, professor Sérgio na área e hoje a gente vai trabalhar com um tema que é muito importante para muita gente que está estudando, desde o 9º ano do ensino fundamental até quem está se preparando para o Enem e para os vestibulares. Hoje a gente vai pensar a respeito do que aconteceu com o mundo a partir do fim da Guerra Fria. Então, o mundo pós-Guerra Fria é o tema dessa aula de hoje. Vamos nessa! Bom, gente, aí está o assunto da nossa aula de hoje e a gente vai subdividir esse assunto em alguns temas ou eixos temáticos principais. Vamos começar falando sobre o fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria se inicia ali no finalzinho dos anos 80, mais precisamente 1989, quando começa uma aproximação, um processo de aproximação entre o presidente dos Estados Unidos, na época, Ronald Reagan, e o premier soviético Mikhail Gorbachev, que já vinha promovendo um processo de abertura dentro da antiga União Soviética, de abertura política e também de abertura econômica, as famosas Glasnost e Perestroika. E aí a gente tem em 1989 um grande acontecimento que vai ser o marco desse início mesmo do fim da Guerra Fria, que é a derrubada do Muro de Berlim. Lembrando que Berlim, capital alemã, era o grande marco físico da divisão entre leste e oeste. Era o grande marco da Guerra Fria. E a queda do Muro de Berlim dá esse pontapé inicial na esperança do fim desse conflito ideológico e daquilo que mais tarde vai ser conhecido como a nova ordem mundial. A coisa se consolida aqui, em 1991, quando a gente tem a desintegração, ou seja, a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí é que a gente começa a analisar o que acontece a partir desse momento. E vem a grande pergunta para esse início de aula. A nova ordem mundial que se dá a partir do fim da Guerra Fria, ela é monopolar, ou seja, ela é marcada pela presença de um único polo de poder que centraliza o poder econômico, geopolítico, militar no mundo, que seria, é óbvio, os Estados Unidos, ou seria uma ordem multipolar, onde a gente considera a existência de uma série de outras potências, principalmente do ponto de vista econômico, mas também potências militares, como é o caso da Rússia e principalmente da China, que além de ser uma grande potência econômica, atualmente é a segunda maior economia do mundo, também é uma grande potência do ponto de vista militar. Então aqui a gente vai perceber que, na verdade, essa ordem ou nova ordem mundial, ela é tanto monopolar logo no seu início, quanto mais tarde se torna, ou com o passar do tempo, se torna multipolar. E por quê? Porque essa então chamada ordem monopolar vai se dar principalmente pela hegemonia militar dos Estados Unidos logo ali, naquele primeiro momento ou naqueles primeiros anos do pós-Guerra Fria. Então a gente vai ter, principalmente aí nos primeiros 10 anos, a construção dessa hegemonia militar dos Estados Unidos, enquanto outras potências começavam ali a correr por fora e a desenvolver ou reestruturar, no caso da Rússia, suas estruturas militares. Mas essa presença forte dos Estados Unidos no que diz respeito ao poderio militar se intensifica a partir de 2001, quando a gente tem os fatídicos ataques terroristas dentro do território dos Estados Unidos, em especial com o lançamento de 2 aviões comerciais contra as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. E a partir daí começa uma nova política chamada de guerra ao terror,
que também ficou conhecida como a Doutrina Bush, em alusão à figura do então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que curiosamente é filho do presidente dos Estados Unidos no momento da dissolução da União Soviética, o George Bush. Então, a gente tem até aqui algumas imagens que tratam desse avanço militar dos Estados Unidos, principalmente a partir do 11 de setembro de 2001, com a caçada à figura de Osama Bin Laden, que deu início a um ataque maciço das forças americanas e aliadas sobre o Afeganistão, dentro de uma lógica que ficou conhecida como a formação do grupo do Eixo do Mal. O que é isso? Era o grupo de países que eram acusados pelos Estados Unidos, em especial por seu presidente George Bush, de colaborar com o terrorismo internacional. E como a política estava muito voltada para esse objetivo, que era acabar com o terrorismo internacional, esse grupo de países, que também contou com Cuba, com Venezuela, com a Líbia, entre outros, acabou sendo enquadrado dentro desse chamado Eixo do Mal. E 2 desses países foram duramente atacados: o Afeganistão, logo em 2001, 2002, e em 2003, sob a justificativa de que o ditador do Iraque, Saddam Hussein, desenvolvia armas de destruição em massa, esse país foi invadido pelos Estados Unidos. A gente tem aqui, um exemplo do que foi essa operação militar. Então, essa presença militar dos Estados Unidos no mundo, ela ganha força com o fim da União Soviética, mas se intensifica de fato a partir do 11 de setembro. Porém, por outro lado, se a gente fizer não uma análise do ponto de vista bélico, militar, mas sim a partir da influência econômica, que lá no fundo também carrega um pouco desse poder armado, a gente vai chegar à conclusão de que, por outro lado, esse mundo é multipolar. E aí a gente está falando não de um único polo de poder, mas agora a gente estaria falando da configuração de um grupo composto por várias potências do ponto de vista econômico. E aí a gente vai ver, por exemplo, além da presença hegemônica dos Estados Unidos, a ascensão dos países da União Europeia, nesse caso as grandes economias como a Alemanha, a Inglaterra, a França e assim por diante, ganhando destaque e se mostrando como uma força que teria plenas condições de bater de frente com os Estados Unidos, e principalmente através da força da sua moeda regional, o euro, que em vários momentos, desde que foi criada, esteve mais valorizada do que o dólar americano. E a ascensão de 2 países emergentes, a Rússia e a China, as 2 nações com um crescimento econômico, sendo que o da China foi aceleradíssimo, chegando ao ponto de se tornar a 2ª economia mundial, e a Rússia se reestruturando belicamente, se reestruturando também como um grande fornecedor de recursos energéticos, inclusive para a própria União Europeia. Então, a gente, ao mesmo tempo que vai ter uma ordem mundial, uma ordem geopolítica, que do ponto de vista militar, por algum tempo foi monopolar, foi centralizada pelos Estados Unidos, mas que hoje, mesmo do ponto de vista militar, a gente percebe que há uma presença da Rússia, que se reestruturou, e da China como grandes potências também do ponto de vista militar, mas, acima de tudo, essa multipolaridade é econômica. Tranquilo? Tudo bem? Então vamos seguindo em frente. E aí a gente entra na questão da transformação da antiga configuração dos 3 mundos na atual configuração norte-sul. Bom, primeiro a gente está falando aqui dos 3 mundos. Quando eu falo em primeiro mundo
na época da ordem geopolítica bipolar, ou seja, na época da Guerra Fria, eu estou falando do conjunto dos países capitalistas desenvolvidos. O segundo mundo era formado pelo bloco dos países socialistas, e o terceiro mundo era aquele que englobava o conjunto dos países subdesenvolvidos, que em sua maioria, dentro das relações comerciais internacionais, vivia da exportação de produtos agrícolas, minérios, ou seja, produtos primários, e contra os quais se acentuava aí uma balança comercial desfavorável, porque eles estavam sempre exportando muito mais produtos primários e importando produtos industrializados. Com o fim da Guerra Fria, a gente passa a ter uma nova configuração dentro dessa ordem geopolítica, dessa divisão do mundo por ordem de importância principalmente econômica, que é a divisão Norte-Sul. E eu tenho certeza que você já viu esse mapa com essa linha dividindo o mundo em Norte e Sul em algum livro didático, em algum site, em algum lugar. Com certeza você já viu essa imagem. Aqui então a gente tem a representação ao norte dos países mais desenvolvidos, ou seja, das maiores potências, sendo que, preste atenção numa coisa interessante aqui, eu tenho aqui a inclusão da Rússia, que apesar de ser um país emergente, ao fim da Guerra Fria, foi incorporado ao grupo conhecido como G7, que era o grupo das 7 principais potências econômicas mundiais, já que a Rússia teria grande influência num longo processo de desarmamento nuclear das nações que compunham a antiga União Soviética. E aqui ao sul dessa linha a gente vai encontrar o grupo dos países subdesenvolvidos como um todo, sendo que agora a gente vai começar a trabalhar com uma outra nomenclatura, que é a ideia de que nos países do norte nós vamos ter, por uma questão de centralização do poder econômico dentro desse mundo agora capitalista, os países centrais, e nos países do sul a gente vai ter os chamados países periféricos. Então é como se a gente agora dividisse o capitalismo em um ponto central ou uma área central composta ali pelos países mais ricos e uma periferia no entorno onde a gente teria aí uma outra divisão acontecendo, na qual aqueles países periféricos que passaram por um processo de industrialização, essa industrialização mais recente, vindo ali do final da Segunda Guerra principalmente para cá, vão ser considerados países emergentes, que vêm passando por um processo de desenvolvimento. Então, resumindo, países do norte, centrais, países do sul, periféricos. Entre os periféricos, os emergentes e os subdesenvolvidos. Esses subdesenvolvidos foram aqueles países que permaneceram naquela relação pura e simples de produção e exportação de produtos primários. Porém, na atualidade, a gente está vendo que um grupo maior desses países, principalmente na África subsaariana, começa a passar por um processo de industrialização muito impulsionado por investimentos de nações emergentes, em especial uma delas. Eu acho que você já sabe que eu estou falando da China, não é? Então, vamos passar para o próximo ponto, que é a globalização e a formação de blocos econômicos. Em primeiro lugar, vale dizer que a globalização não é um processo que se inicia com o fim da Guerra Fria. Já é um processo de mundialização das economias, principalmente aí de grandes empresas que começam a atingir novos países, novos mercados. É algo que vem acontecendo há muito tempo, mas que não só pelo fim da Guerra Fria, mas também por uma aceleração na produção tecnológica que conseguiu fazer com que houvesse uma integração
entre vários países, de forma a permitir que uma empresa atuasse com facilidade, tendo uma sede em um país e distribuindo a sua produção por vários pontos do planeta. Pontos esses onde o custo de produção poderia ser o menor possível. E aí, para acelerar esse processo de trocas entre grupos de países, surgiram os chamados blocos econômicos. O que é um bloco econômico? É um conjunto de países que estabelece relações comerciais que vão procurar reduzir ao máximo, se possível a zero, as chamadas taxas de importação e exportação. Com isso, a troca de produtos vai acontecer de forma mais rápida, fácil e barata entre eles. Como é o caso, vou até localizar aqui no mapa, tem aqui também um símbolo do NAFTA, que é o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, formado pelo Canadá, pelos Estados Unidos e pelo México. Nesses 3 países, a gente tem aí uma circulação livre de toda uma gama de produtos, porém, uma circulação de produtos, uma circulação de capitais, ou seja, de grana para investimento, mas não necessariamente uma livre circulação de pessoas. Então a globalização está muito associada a isso. E o que acelerou esse processo, o que fez com que ele se tornasse muito mais intenso na atualidade, foi justamente o desenvolvimento acelerado das tecnologias, guardem isso, de transportes e comunicações. E teve um outro fator aí que foi fundamental para permitir que essa grande circulação de capitais, produtos e etc. pudesse acontecer, que é a introdução da doutrina econômica neoliberal. O que significa doutrina econômica? É uma linha de pensamento econômico que se estende para a política das nações, flexibilizando regras para que se possa acelerar essas trocas econômicas e comerciais. E, por outro lado, essa política neoliberal prevê uma intervenção mínima do Estado, uma participação mínima do Estado na economia, que é o chamado Estado mínimo. E como esse Estado tende a se retirar das atividades econômicas, através, por exemplo, da privatização de suas empresas estatais, a gente também percebe que, junto com essa visão neoliberal, vem a ideia de que o Estado deva transferir algumas ou, se não todas, as suas responsabilidades para empresas privadas, reduzindo ao máximo os gastos sociais, que nem deveriam ser chamados de gastos, e sim de investimentos em setores como a educação, a saúde e outras políticas sociais. Então, esse Estado neoliberal é aquele que tende a criar regras para flexibilizar e acelerar o processo de globalização. Então vamos em frente, vamos pensar agora quais seriam os novos desafios da geopolítica. Na verdade, a gente vai falar do que está aqui, as principais questões geopolíticas dos últimos 10 anos que projetam um futuro que a gente precisa aí pensar, precisa analisar para tentarmos prever novas ações para esses desafios que vão surgindo. Bom, começa com os reflexos dessa globalização produtiva, que é a expansão de uma série de empresas dos países centrais em direção a países periféricos e que tem, entre alguns resultados aí, uma redução da ação das empresas nacionais em países menos desenvolvidos. Ou seja, a predominância de marcas e de empresas transnacionais em países como o Brasil, por exemplo. A gente vai ter também a ascensão do mundo emergente, e aí nessa ascensão do mundo emergente a gente pode citar um grupo de países que ficou conhecido como o BRIC e que mais tarde se tornou o BRICS, um grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e
que mais tarde incluiu a África do Sul e que a gente pode considerar como um grupo que até então era formado pelas principais nações emergentes do planeta, mas que agora, nesse período de grande crise econômica, se intensificando com a pandemia, essas posições começam a mudar. Porém, um país conseguiu se consolidar entre eles e continua num processo crescente de economia, mesmo que agora num ritmo menos acelerado, que é a China. Olha ela aí de novo. Outros desafios, esses muito sérios, que vão surgir a partir do fim da Guerra Fria, são o avanço do terrorismo e um risco de uma maior proliferação de armas nucleares, já que agora nós não temos duas potências centralizando o poder e dividindo esse poder no mundo. Agora a gente tem vários países que são potências nucleares, além da Rússia e dos Estados Unidos. A gente também tem a China, a França, a Grã-Bretanha, Israel, Coreia do Norte e, segundo alguns acreditam, o Irã. Bom, e também do ponto de vista dessa ação maior dos grupos terroristas, a gente vai ter como um dos resultados um fluxo enorme de refugiados. As questões fronteiriças que vão surgir ou ressurgir a partir do fim da Guerra Fria, né, que é essa disputa muitas vezes por pedaços bem pequenos de território, mas que tem de alguma forma uma importância estratégica ou mesmo uma importância econômica, se a gente estiver falando, por exemplo, de riquezas de subsolo. Há também uma série de questões locais que ou vão surgir ou vão se intensificar com o passar do tempo, como é o caso das questões antigas envolvendo os países do Oriente Médio, como é o caso da Venezuela, que hoje tem aqui dois presidentes, Nicolás Maduro e Juan Guaidó, e não se define exatamente quem é a representação legítima do país, já que uma parte do mundo reconhece Maduro como o legítimo presidente, uma outra parte dos países do mundo, inclusive o Brasil, reconhece a figura de Juan Guaidó como presidente da Venezuela. E duas questões que são bem atuais e que se projetam ainda para um futuro próximo, e eu espero que próximo mesmo, que é a ascensão de conflitos ligados ao nacionalismo, à questão religiosa e também à ascensão de ideais conservadores e de extrema direita, que a gente hoje está vendo, inclusive, diante dessa nova batalha, desse novo grande desafio do mundo, que é conter o avanço do coronavírus, atrapalhando um pouco esse processo de combate à pandemia no mundo. Então, gente, é isso, eu paro por aqui, espero que tenha conseguido aí resumir da melhor forma possível essa série de acontecimentos da geopolítica que vem rolando desde o fim da Guerra Fria para cá, e que você possa ser muito bem sucedido nos seus estudos. Um beijo, um abraço a todos e todas e até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.